Nessa aula iremos tratar acerca dos direitos humanos. Os direitos humanos são normas que compõem o direito internacional público e, tendo essa composição, ele tem por característica ser um direito consuetudinário, ou seja, baseado nos costumes. Bom, nesse direito consuetudinário vão ser elencados obrigações e deveres para os sujeitos internacionais e que estaremos falando mais adiante quais seriam. Bom, qual é a razão dos direitos humanos, né? Qual é a razão dessas normas? O que justifica a criação dessas normas? Exatamente o fato de que os estados precisam manter relação entre si, por isso um princípio importantíssimo dessa relação é o princípio da solidariedade entre os estados. Entenda-se estados aí com letra maiúscula como os países, a nação que compõe ou que faz parte dessa norma aí internacional. Bem, as normas do direito internacional público, elas estão tratadas na Convenção de Viena. Essa convenção especificamente ela é chamada de Convenção dos Direitos Tratados de 1969. Bom, a noção de eu criar normas no plano internacional é exatamente o fato de que elas dão uma ideia de justiça e que elas têm por objetivo, pós Segunda Guerra Mundial, exatamente tem por um dos objetivos, pós Segunda Guerra Mundial, a manutenção da paz entre as nações. Bom, falando da sociedade internacional, ela trabalha com alguns atores, né? No plano internacional, então, houve aí uma universalização desses direitos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em que em 1945 houve aí a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em substituição à Liga das Nações e outros tantos órgãos criados com o fim de manter a paz, né? Bom, esse direito internacional, então, que foi construído com um recorte histórico aí, tendo por foco após a Segunda Guerra Mundial, ele é conhecido como um direito constitucional da humanidade. Essa sociedade, lembrando que essa sociedade internacional composta por esses atores internacionais, ela é descentralizada, então eu não tenho aí um governo central que estaria organizando no plano internacional, um governo mundial que estaria aí dando a sua governança para todos os países, mas sim, repetindo, o que existe no plano internacional é um sistema de cooperação, de solidariedade entre as nações e que justifica a criação dessas normas. Bom, resumidamente, os sujeitos da ordem internacional começa como sendo o sujeito originário primário, o próprio Estado, que é a nação. Depois a gente tem as organizações internacionais, algumas dessas organizações internacionais, inclusive criadas antes até da criação da ONU, que foi em 1945. Nós temos, por exemplo, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que já foi criada no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1909. Nós temos aí a União Internacional das Telecomunicações, a União Postal Universal, todas elas criadas antes da ONU. Então, as organizações internacionais, no caso, nada são do que um acordo concluído entre as nações, entre os estados, e essas organizações possuem autonomia própria e personalidade jurídica própria. Bom, elas surgiram especificamente pós Primeira Guerra Mundial e proliferaram após 1945, sobretudo diante do progresso da tecnologia que acabou transformando as relações internacionais de maneira significativa. A grande mudança, a grande conquista na área dos direitos humanos foi incluir no rol desses sujeitos internacionais a pessoa humana. Então, a partir da criação da Carta das Nações Unidas, foi reconhecida a internacionalização dos direitos humanos para a pessoa humana. As empresas transnacionais também é reconhecido como sujeito,
tá? Nesse rol aí desses sujeitos da ordem internacional. Essa empresa transnacional, ela surge nos Estados Unidos exatamente como um movimento contra as manifestações nacionalistas dessas empresas surgidas principalmente no início da década de 50 e que proliferaram pelo mundo e passou a adotar esse nome de transnacional até em substituição à multinacional, com o intuito de que pregasse aí a ideia de que essas empresas transnacionais possuiriam várias nacionalidades, né? O que de fato a gente sabe que não ocorre, que não é isso, né? Elas são responsáveis, são uma das responsáveis pelo fenômeno da globalização no mundo. Bom, temos também a Santa Sé como um sujeito internacional. Ela foi elevada a essa condição através do Tratado de Latrão de 1929, que lhe reconheceu personalidade jurídica. A Santa Sé é constituída pelo Papa, reunido com a Cúria Romana. Ele é o chefe do Estado e da Igreja Católica, cuja base territorial ali na Santa Sé é mínima e não tem uma população de nacionalidade originária. Nós temos também como sujeitos as coletividades não estatais, dentre elas temos os beligerantes e os insurgentes. Os dois são guerras civis, né? Só que no caso de beligerante, ela é uma guerra de proporção maior e que passa a ter um caráter jurídico, ao contrário, no plano internacional, ao contrário do insurgente, que não é reconhecida essa juridicidade no plano internacional. A Cruz Vermelha também foi elevada a essa condição de sujeito internacional pela Convenção sobre Proteção de Prisioneiros de Guerra em Genebra de 1949. E, por fim, temos as organizações não governamentais, que, a princípio, a personalidade jurídica delas é de direito interno, só que elas participam de conferências, têm estatuto jurídico específico e atuam com uma certa autonomia. Bom, então voltando à questão da norma internacional, podemos aí, a doutrina diferencia ou separa essa norma internacional em três formas. Essa norma internacional, ela se dá pela cortesia, pelo costume, ou, aliás, a cortesia pela moral ou pela norma jurídica internacional propriamente dita. Bom, então, tendo essa divisão dessas três formas da norma internacional se manifestar no mundo, né, seja pela cortesia, pela moral ou pela norma jurídica propriamente dita, é importante a gente falar das fontes do direito internacional. A fonte primária é a de direito material, ou fonte material, é aquela que justifica, é a razão pela qual foi criada determinada norma, né? A gente pode dizer, como um recorte histórico, que os direitos humanos que têm por norma maior e seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, teve por uma fonte material exatamente as duas grandes guerras mundiais e a preocupação da humanidade com o seu fim, né? Então essa seria aí uma fonte material que justificaria até a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então as fontes formais, se fizermos aí uma comparação no direito interno, né, fazendo referência ao direito interno, para melhor compreensão disso aqui, nós teríamos aí a formalização dessas razões e a necessidade de positivar, determinando regras de conduta e sanções específicas para elas, né? E aí a gente tem o fenômeno da formalização do que seria a matéria que levou à criação dessa formalização através de um documento. Por exemplo, no Brasil nós temos a Constituição Federal, as leis, nós temos aí o costume, a analogia, os princípios gerais do direito, a jurisprudência, todos eles compõem esse rol de fontes formais do direito interno.
Bom, no plano internacional, lembrando e reforçando que não existe uma autoridade que subordine os estados à sua vontade exatamente pelo fato de não termos um poder central, né? Então, daí decorre o fato também que eu não tenho um legislativo que se sobressai sobre os demais, né? Que mande ou que ordene os demais, nem um executivo, nem um judiciário. E como isso vai funcionar, então, questão das fontes, né? Aí nós temos aí a Corte Internacional de Justiça, que vai determinar em seu artigo 38 como que funcionariam as fontes do direito internacional. Resumidamente, segundo esse artigo 38, ele fala dessas fontes formais divididas em as convenções internacionais, conhecidas também como tratados internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais do direito. E lembrando que hierarquicamente não se sobrepõe à outra, então elas estão no mesmo nível, né? Os tratados, costumes e princípios gerais do direito não se sobrepõem um ao outro. Porém, existe a norma de ordem cogente ou norma obrigatória. Essa sim, ela está acima do que o estatuto coloca aí no artigo 38 como fontes formais. Por exemplo, se temos aí a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Declaração Universal como uma norma de direito cogente obrigatória, ela paira hierarquicamente acima dessas demais normas do artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. Bom, o que seriam os tratados internacionais? Tratados internacionais nada mais são do que, vamos assim, fazer uma analogia com contratos, né? São acordos firmados entre estados ou firmados entre organizações internacionais ou firmados entre organizações, estados, enfim, firmados entre qualquer sujeito do plano internacional com o estado. Como nós temos, por exemplo, a concordata, em que é o termo específico de tratado internacional em que tem cunho religioso, portanto, a Santa Sé compõe esse tratado. Então, resumidamente, repetindo, o tratado nada mais é do que um contrato, mas que no plano internacional recebe esse termo jurídico de tratado. Logo, um princípio geral do direito que rege o tratado, um dos princípios, seria a pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato se torna lei entre as partes. Outro princípio também importante que vai reger essa relação contratual entre esses sujeitos, né, internacionais, nós teríamos aí o da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, da respeito à dignidade humana, enfim, já nos adiantando aí com o tema princípios gerais do direito, que seriam aqueles que estão presentes de uma maneira geral em todos os estados, né? São reconhecidos por todos os estados. Bom, esses tratados, então, já me adiantei no tema, que eles recebem nomes específicos conforme a área de sua atuação. Então, nós temos aí o próprio termo tratado, que são ajustes solenes, nós temos a convenção, a carta, o protocolo, o pacto, o acordo, a concordata. E especificamente, por exemplo, o acordo ele já tem um cunho econômico, financeiro, comercial, enquanto a concordata teria esse caráter mais religioso e seria firmado pela Santa Sé. Bom, o costume internacional, ele se divide, eu posso dizer que ele é consagrado pelo seu reconhecimento social. Então, o elemento material do costume é exatamente segundo o que determina o artigo 38, parágrafo 1º, a linha B do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, é a sua prática geral e aceita como sendo o direito. E o elemento psicológico desse costume que o torna válido é a opinião pública em geral, que lhe dá força erga omnes, ou seja, para todos ele passa a ter uma validade. Então, se fizermos uma analogia entre tratado internacional, ou aliás, uma comparação, uma breve e simples comparação, enquanto o tratado internacional ele vigora entre partes específicas,
e em determinado tempo, época e lugar, o costume não. Ele pode vigorar, inclusive, até para os estados que com ele não compactuam, mas que acabam aderindo por conta da sua força erga omnes, né? Do seu reconhecimento de ideia de justiça. Bom, tendo falado dos princípios gerais do direito, que são aqueles aceitos por todos os ordenamentos jurídicos, né, como regras de ordem geral, de conduta, né, e que vão nortear as ações humanas, a título de exemplo, a boa-fé objetiva, a dignidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, a pax sunt servanda, a segurança jurídica das relações contratuais. Nós temos também outros meios auxiliares dessas normas jurídicas, que seriam aí a jurisprudência internacional, entendendo-se por jurisprudência os julgamentos reiterados de um determinado tema ou de uma determinada matéria. E além desses meios auxiliares, que seria a jurisprudência internacional e a doutrina, né, que ela não é capaz de criar o direito, nenhuma dessas duas criam o direito, mas auxilia os tribunais a decidirem, nós temos aí também os atos unilaterais do Estado, que apesar desses atos não comporem esse artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, quando eles são assumidos publicamente, eles passam a ter força de norma também, né? Bom, por isso da importância do cuidado dos atos unilaterais do Estado, sobretudo quando eles são manifestos, né, são verbalizados, quando eles são expressos pela governança de determinado país. Bom, tendo falado sobre a norma internacional, vamos passar aí sobre essa questão da proteção dos direitos humanos, né? Então, houve aí uma universalização dessa ideia de direitos humanos após a criação da ONU. Essa Organização das Nações Unidas veio em substituição, como eu já disse, à Liga das Nações, e foi instituída pela Carta das Nações Unidas de 1945. A seguir tivemos em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e com ela também a criação de 2 pactos internacionais de direitos, um Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o outro Pacto Internacional de Direito Econômico, Social e Cultural. E assim houve essa universalização com a criação do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Falando especificamente da ONU, ela foi criada após a reunião de 50 países em São Francisco, nos Estados Unidos, que deliberaram assumir a manutenção da paz, defender os direitos humanos, as liberdades fundamentais e promover o desenvolvimento das nações. Então, um dos objetivos da ONU é exatamente a cooperação econômica e, para tanto, dentre esses seus objetivos de manter a paz, promover o desenvolvimento dos países através da cooperação econômica, proteger os direitos humanos, ela está dividida em órgãos. Sendo os principais dele a Assembleia Geral, que é formada por países membros que se reúnem pelo menos uma vez por ano para discutir assuntos internacionais. Nós temos aí o Conselho de Segurança formado por 15 países. Dentre esses 15 países, 5 deles são os aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial, são considerados membros permanentes e, portanto, têm poder de veto. São eles o Reino Unido, os Estados Unidos, a Rússia, a França e a China. E os demais países, eles são eleitos a cada 2 anos, que compõem esse rol aí de 15 países. Bom, a Corte Internacional de Justiça, que já nos reportamos a ela falando de seu estatuto, que é o que vai normatizar a questão aí do regramento jurídico quanto às normas, e ela tem sede em Haia, na Holanda, e trata especificamente da disputa entre as nações. Temos também a Secretaria-Geral, que administra programas elaborados por órgãos e organismos da ONU, tendo sede em Nova York.
e o Conselho Econômico e Social, que é um foro central para dirimir questões internacionais envolvendo essas áreas de economia e sociedade. Trata-se, na verdade, até de uma instância da Assembleia Geral da ONU. Bom, o Conselho de Tutela vai examinar especificamente os avanços políticos, econômicos, sociais e educativos da população e, para tanto, ele conta com agências especializadas de serviços, que são as organizações independentes, que já nos reportamos a ela como organizações internacionais. E no caso aqui do Conselho Tutela, essas organizações internacionais são vinculadas às Nações Unidas, mediante acordo de cooperação. Temos, por exemplo, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a OMS, a Organização Mundial de Saúde e tantas outras. Bom, tendo falado a respeito desse início, o foco nessa aula foi tratar dessa visão geral da norma, da construção da norma que envolve direitos humanos. Para seguir, a gente está redirecionando o tema para a questão da proteção no âmbito global e regional dos direitos humanos.